Caro presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, senhoras, senhores deputados, a plateia que hoje nos prestigia aqui, lotando as galerias da casa, e os telespectadores da TV Assembleia, a todos o nosso muito boa tarde. Acredito eu, presidente Dalmo, que nesse primeiro momento, quando aqui assumimos pela primeira vez a tribuna na Assembleia Mineira, tem que ser de agradecimento. Agradecimento a todos os mineiros e mineiras, especialmente da região sul, onde nós obtivemos quase que a totalidade dos nossos votos e que nos reconduzem a mais um cargo, a mais um mandato, a mais uma missão aqui na Casa do Povo, na Assembleia Mineira. Então, as nossas palavras iniciais não poderia, neste momento, de dedicar a toda Minas Gerais duas palavras que julgo serem oportunas e valiosas. A todos os mineiros, muito obrigado. E quero retribuir a confiança do voto com o nosso trabalho, com a nossa dedicação e estar sempre aqui defendendo, em primeiro, os interesses da nossa Minas Gerais e do povo mineiro. E segundo, presidente Dalmo Ribeiro, Vossa Excelência, que é conhecedor das leis, tem formação acadêmica jurídica, sabe do que nós estamos tratando quanto à PEC 69, que trata dos servidores que se encontram no aguardo de uma providência dessa casa para que possam retornarem às suas atividades ou até mesmo que dê a eles um agasalho, uma cobertura, na pior das hipóteses, uma esperança em retribuição a muitos e muitos anos trabalhados por essa gente na educação do Estado de Minas Gerais. Eu inicio as minhas palavras trazendo o exemplo para esse parlamentar. Em 1980, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançava, na região metropolitana de Belo Horizonte, a pesquisa mensal de emprego. Naquela época, era necessário que se buscasse 150 servidores para, de imediato, procederem à realização da pesquisa mensal de emprego, que até hoje mede o nível do desemprego no Estado e no Brasil. E eu fui convidado para pertencer a essa equipe do IBGE. Naquela época, deputado Dalmo Ribeiro, fizeram um contrato de trabalho sem a data de vencimento, 29 de março de 1980, e os anos se passaram em 5/10 de 1988, promulga-se a Carta Magna Constituição Brasileira. E na publicação da Constituição, na promulgação da Constituição, lá estava assegurado: os servidores da administração direta ou indireta que tenham mais de 5 anos de exercício ou 8 de forma não consecutiva terão o direito de permanecer nos seus trabalhos, serão reconhecidos como efetivos servidores da União. E daquele longínquo 29 de março de 80, agora em 29 de março de 2015, eu completarei 35 anos de serviço público prestado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em nenhum momento nesses 30 anos de trabalhos prestados à União, ao IBGE, nós fomos incomodados. Fomos efetivados, estamos e já caminhamos, muitos de nós, para a sua aposentadoria e a minha também, com 35 anos, que se completarão em março do ano que vem, também estarei apto a buscar a minha aposentadoria no IBGE. Pois bem, a PEC 69, ela dá aos servidores da educação, a essa gente, que muitos deles, senhores parlamentares, deputado Inácio Franco, muitos deles não têm condições físicas, saúde de continuar trabalhando, ou de buscar no mercado de trabalho
uma nova oportunidade de exercerem as suas atividades. Muitos deles, abatidos pelo cansaço, pela doença, estão em casa, no choro, as lágrimas descendo, sem, contudo, saber se no ano que vem vai ter o dinheiro para o mercado, para a farmácia, para o aluguel, para o pagamento da prestação do seu imóvel, para a escola do filho e até mesmo para a sobrevivência. Nós não estamos tratando aqui, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, de uma proposta de emenda à Constituição que pertença a um lado A ou um lado B. Mas essa proposta de emenda à Constituição, ela pertence aos mineiros, a esse povo que não está tendo tranquilidade hoje de saber se continuarão ou não continuarão sendo servidores do Estado de Minas Gerais. E eu quero perguntar aqui, antes do Azeredo ser governador do Estado de Minas, quem governava o Estado? Era o nosso já saudoso Itamar Franco. Esses servidores não trabalharam tão somente nos governos do atual governador do Estado, Alberto, ou do Anastasia ou Aécio. Anterior a eles, esse povo trabalhou, prestou serviço aos mineiros, às escolas, às crianças, e não podem ser abandonados. Não podemos. Cadê a hombridade dessa casa e dos parlamentares? Cadê o senso de responsabilidade que nós juramos cumprir quando aqui tomamos posse? Cadê a nossa boa vontade de resolver a situação de mãe que não tem leite, de mãe que não tem comida, de pai que não tem emprego? Eu me sinto hoje nessa casa um tanto quanto envergonhado pela falta de união para que nós possamos discutir e encaminhar uma solução a essa gente. Temos que discutir. Se houve erro dos servidores que estão hoje em casa esperando, deles não foi. Se houve omissão, deles não foi. E cabe aqui lembrar, senhoras e senhores, uma ressalva que julgo o sargento Rodrigues será mais importante. Vossa Excelência, que prima pelo cumprimento dos dispositivos legais. Essa casa votou, deputado Wander Borges, por unanimidade a Lei 100. Naquela oportunidade tinham assento à mesa deputados dos partidos que hoje continuam compondo essa casa e que estão se eximindo dessa responsabilidade, que não querem discutir. E eu estou vendo que nós não podemos postergar essa decisão, que nós estamos colocando numa linha de perigo quase 80 mil famílias. Eu estou aqui na tribuna como presidente da Comissão de Educação também. Me orgulho muito de estar nessa casa compondo a 17ª legislatura. Mas esses 2 anos, eu estou como presidente da Comissão de Educação. E o presidente da Comissão de Educação, por si só, pela natureza da missão nessa casa, ele é cobrado constantemente. Inúmeras correspondências chegam em nosso gabinete. Deputado Duarte, o que será de nós, os servidores da Lei 100? Deputado Duarte, o senhor vê alguma expectativa, alguma janela, alguma porta, por menor que seja, que esteja abrindo para resolver a nossa questão? Eu quero aqui, senhoras e senhores, eu quero nesse momento pedir a reflexão dessa casa. Eu quero nesse momento dizer, para a esquerda ou para a direita, nós temos que ter a responsabilidade de discutirmos a Lei 100, que hoje transformou na PEC 69. Não podemos colocar debaixo do tapete, não podemos jogar para depois uma situação que é urgente, uma situação que merece da nossa parte o mínimo de respeito com as pessoas que estão aguardando dos deputados desse parlamento uma resposta. Caro presidente dessa sessão, deputado Dalmo Ribeiro, eu sei, deputado, que quando aqui trago essa minha preocupação é de Vossa Excelência também.
Vossa Excelência, que tem a formação acadêmica, o preparo para discutir essa matéria. Deputado Dalmo, quando essa casa aprovou, eu não era membro desse parlamento, mas eu via que toda Minas Gerais comemorava aquela aprovação. Foram feitas inúmeras festas pela aprovação, e a Assembleia de Minas, no momento marcante da sua história, disse sim, nós, assim como a Constituição Federal, efetivou os servidores da União, que tinham mais de 5 anos. Nós, os deputados da Assembleia de Minas, aceitamos a Lei 100, reconhecemos como instrumento que pratica o bem, a solidariedade, a responsabilidade, e se busca, através da lei, estabelecer a eles uma nova modalidade de emprego junto ao Estado de Minas Gerais. Vossa Excelência, que tem a formação acadêmica, o preparo para discutir essa matéria. Deputado Dalmo, quando essa casa aprovou, eu não era membro desse parlamento, mas eu via que toda Minas Gerais comemorava aquela aprovação. Foram feitas inúmeras festas pela aprovação, e a Assembleia de Minas, no momento marcante da sua história, disse sim, nós, assim como a Constituição Federal, efetivou os servidores da União, que tinham mais de 5 anos. Nós, os deputados da Assembleia de Minas, aceitamos a Lei 100, reconhecemos como instrumento que pratica o bem, a solidariedade, a responsabilidade, e se busca, através da lei, estabelecer a eles uma nova modalidade de emprego junto ao Estado de Minas Gerais. Foi o que foi dito, foi o que foi definido, deputado Dalmo. Esta foi a decisão do parlamento naquela época, quando votou a Lei 100. Se o Supremo hoje derruba a Lei 100, nós temos aqui uma resposta que eu queria, nesses últimos momentos de minha fala, deputado Dalmo Ribeiro, dar a todos os mineiros, a vocês que estão ansiosos, as famílias mineiras que querem dos parlamentares uma resposta sobre a PEC 69. Eu tenho aqui para trazer para as senhoras e os senhores uma posição que fecha com o nosso raciocínio. Pois bem, dizem uma corrente nessa casa que, se aprovarmos a PEC 69, o Supremo novamente derrubará. Dizem. Muito bem. Se o Supremo rever esta decisão da casa, não está revendo, primeiramente, deputado Dalmo, uma lei. Está revendo uma proposta de emenda à Constituição. É muito mais forte do que uma lei. Nós estamos alterando a Constituição de Minas para dar segurança aos servidores da Lei 100. Primeiro ponto importante, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, é muito mais forte do que uma Lei 100 que estava vigorando. Segundo, muitos outros estados têm o mesmo problema de Minas Gerais. Muitos outros estados estão convivendo com a mesma situação que vive Minas Gerais. E lá no Congresso Nacional, tramita uma PEC que assegura a essa gente o direito de permanecer no seu trabalho. Então vamos aqui, deputado Dalmo, elevar o nosso pensamento adiante. A Assembleia de Minas se acovarda, vira as costas para essa gente. O Congresso resolve dar o direito de reconhecer o trabalho. Onde vão estar os servidores de Minas Gerais? Na rua? Desempregados? Muitos deles já sem vida, doentes, muitos deles. E aí nós vamos dizer para Minas Gerais: desculpem os mineiros, mas nós não tivemos hombridade ou capacidade, ou mesmo o senso de responsabilidade de ter analisado em tempo a PEC 69. Eu não quero fazer parte desse time que vai pedir desculpa. Não. Esses ombros já carregaram muitos pesos desde criança. Sou filho de classe média. Meu pai falecido, funcionário público,
e minha mãe professora, também falecida. Desde cedo aprendi a trabalhar como ambulante, engraxate. Desde cedo aprendi a dar valor no trabalho. E esse povo, os mineiros que estão sendo atingidos pela decisão do Supremo de ter derrubado a Lei 100, merecem mais responsabilidade do Parlamento Mineiro, que abramos a discussão, que possamos dar a eles um caminho sólido. E se nós aprovarmos a PEC 69 e darmos a ele, que seja, mais 1 ano de vida, mais 2 anos, o que for, que seja, nós estamos dando a ele dignidade, respeito, que eles merecem. Portanto, mineiros e mineiras, aqui está o deputado Duarte Bexiga, se posicionando favorável ao debate, à apreciação urgente da PEC 69, por entender. Eu voto sim também, deputado Bexiga. As senhoras funcionários merecem de todos nós maior responsabilidade e mais atenção, porque fomos nós, essa casa bonita, que aprovou por unanimidade quando ela foi trazida para o seu debate aqui. E se foi ela que aprovou, agora não é hora de virar as costas, como eu fico agora para Minas Gerais. Muito obrigado, presidente.